Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso terceiro episódio, nosso terceiro podcast. E eu tô muito feliz, porque hoje vem uma grande amiga, a doutora Amanda Colli. Obrigada, Amanda. Obrigada a por estar você aqui. Eu tô pelo convite. muito feliz de você estar aqui. Obrigada ter a você, cedido o seu tempo. Eu sei que você corre tanto e tá aqui comigo hoje. Tentando parar, inclusive. Parando um pouquinho e contar um pouquinho da tua experiência clínica, que é tão vasta já, né? E a gente poder falar um pouquinho aí da sua área. A doutora Amanda Colli, ela é cirurgiã, especialista em traumatologia e bucomaxilofacial. E nós vamos dar hoje ênfase aos dentes do siso, que é algo que as pessoas têm tanta dúvida. Quando tirar, né? Quando extrair um dente do siso, quando não extrair, dói, eu vou ficar com o rosto torto. Algumas coisas assim que pra gente é básico, mas para as pessoas não, elas têm muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas. Então, assim, o que eu queria primeiro te perguntar, que você falasse pra gente, o que te levou a ir pra essa área de bucomaxilo e traumatologia? Como que você escolheu essa área? Pri, essa história é muito doida, porque, na verdade, eu desde novinha, né, sempre muito cedo, meu pai sempre foi daqueles que falava que tinha que escolher entre medicina, direito e engenharia, né? Sim. Que eram esses três tipos de profissão e que o resto... E eu, desde criancinha, falei que eu queria medicina, sempre gostei da área da saúde, nunca consegui imaginar nenhuma outra coisa. E segui desde novinha, né? Sim. E aí, no cursinho, eu lembro que eu comecei a assistir Grey's Anatomy, né? Aquela série que todo mundo adora, que vicia, né? Que vicia. E eu lembro que eu gostava muito da parte de trauma, quando eu chegava aqui, aqueles pacientes e era aquela correria. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Sempre gostei de uma rotina muito dinâmica. E eu já falava naquela época da medicina que eu queria trabalhar em emergência, que eu queria trabalhar com essa parte de trauma, com essa parte de pronto-socorro. Sim. E aí eu estudei, né? Fiz cursinho, tudo pra ir pra medicina. Só que na época eu só passei em faculdade particular e aí acabou que não consegui fazer. E aí eu passei na pública em odontologia, né? Legal. Na época eu fui meio... Sabe quando você vai meio... Sim. Ai, não era isso que eu queria, mas tá bom, vamos tentar. E aí eu fui pra faculdade pública em odontologia. Nos primeiros 6 meses da faculdade, eu falava, gente, eu não consigo me ver tirando cárie, não dá. Eu fui de trauma, que eu queria um pronto-socorro, pra uma odontologia, eu achava que era só aquele beabá da odontologia, né? Eu nunca parei pra me aprofundar na odontologia. E aí, quando eu tava com 6 meses de faculdade, tava pra desistir já, tava pra, sabe, realmente cancelar o curso. Eu tava numa aula de anatomia, e aí eu lembro até hoje o nome do meu professor, Paulo, que era de anatomia, que eu cheguei pra ele e falei, eu tô pensando em trancar a faculdade, né, porque eu realmente não tô gostando. E aí ele falou pra mim assim, mas o que você queria fazer? Aí eu falei, eu queria ser médica de trauma, de pronto-socorro e tal. E aí ele falou assim pra mim, você já pensou em bucomaxilo? Aí eu falei, o que é isso, né? Falei, não sei o que é isso. Você aí ele não dá uma sabia pesquisada, até não conhecia, então. não conhecia. E o engraçado, olha que engraçado, eu vim pra cá pensando, né? Que eu imaginei que a gente podia conversar sobre isso e eu lembrei dessa coincidência. Eu sempre, quando perguntavam pra mim, o que você quer fazer na medicina? Eu falava, eu quero trabalhar com trauma. Sabe quando a pessoa tem um acidente, bate o rosto, quebra a cara inteira? Então, eu dava já o exemplo de face, né? Sem saber que a bucomaxilo era da odontologia. Olha. E aí, quando eu fui pesquisar, de fato, fui procurar saber o que era a buco, eu falei, gente... É o que eu quero. Será que era o que eu queria, né? Olha, que legal. E aí, já no comecinho da faculdade, eu comecei a fazer estágios pra realmente ter certeza, né? E aí, no meu primeiro estágio, eu fiz no Hospital do Câncer de Barretos, fiz no AC Camargo aqui de São Paulo, fiz no Mário Gatti, enfim, fiz vários estágios. E aí eu chegava, tinha aquela situação de trauma, aquela situação de pronto-socorro, eu falava, é isso. Olha, o olho brilha quando fala. Eu adoro, assim, essa parte de trauma foi o que me chamou. Mas aí, no final das contas, hoje é bucomaxilo como um todo, né? Essa parte cirúrgica, a gente tem uma convivência muito intensa. No hospital, no hospital, com toda essa questão até bem próxima à medicina, né? Então, realizou o sonho. Realizou o sonho. Minha mãe que fala, graças a Deus, né? Porque graças a ela Deus. que eu fui pra esse caminho, que ela falou, filha, você consegue, vai, presta odontologia, né? E é lindo hoje você viver o seu propósito, Nem que era um sonho, né? Pois é, e que eu mesma não colocava fé, sabe? Sim. Eu falava, não vou conseguir, já tinha tentado prestar um ano, e realmente é uma questão de, eu acho que até de chamado, né? Destino. Sim, é chamado, propósito. Mas foi assim, uma história bem... Assim, bem legal. A vida que chamou, sabe? Sim, foi a carreira que chamou. Natural.
E sabe o que eu queria saber um pouquinho? Que você contasse pra gente um pouquinho da Amanda mesmo. Quem é a Amanda? O que a Amanda gosta de fazer quando não tá operando? Quando não tá consertando lá a face dos traumatizados? O que você gosta? Quais são os seus hobbies? O que te faz feliz? Pri, eu sou assim, uma Ariana nata, né? eu sou uma pessoa super agitada, né? Adoro estar no meio de gente, sabe? Gosto muito de conversar, gosto muito de estar realmente vendo pessoas, vendo movimento. Então, sempre fui esse tipo de pessoa que realmente gosta de estar no meio de gente, sabe? Eu amo pessoas, né? Sim. Então, pra mim, nossa, eu acho uma delícia tanto estar com os meus amigos, quanto passeando, né? Mas também adoro estar no meio do mato. Viajar. Aliás, é meu marido, a gente adora trilha, sabe? Sim, natureza. Se reconectar. Porque a gente já vive uma correria, né? Sim, então, sim. Precisa, né? Precisa, é muito bom. Mas é basicamente isso. Eu adoro fazer uma trilha, adoro tomar uma cerveja com os amigos, adoro isso é estar muito com pessoas. Bom, muito bom conhecer e você falar também um pouquinho mais de você, né? Com certeza, que a gente vive no meio só de trabalho, Só de trabalho, é bom a gente falar um pouquinho da gente, com também certeza. da nossa essência, né? Então, vamos falar de siso? Vamos falar de siso. Vamos falar de siso. Para começar, eu queria te perguntar assim, quais os problemas que o dente do siso, porque o dente do siso não são todas as vezes, todas as ocasiões, que tem que ser extraído, tem que ser tirado, né? Não são todas as ocasiões. Mas qual o problema que acontece, quais são as consequências físicas, né, para a saúde, que pode ocasionar de você não extrair, da gente não extrair um siso quando necessário? O que acontece com o siso, Pri, é que na maioria das vezes, por ser um dente muito posterior na boca, o paciente, na maioria das vezes, não consegue fazer a higienização de forma adequada, né? Então, ou a gente tem esse dente nascendo numa má posição, por exemplo, torto, inclinado, ou muitas vezes nem nascendo, né? Nascendo só parcialmente, que fica só aquela pontinha do siso para fora. Sim. Então, essa dificuldade de higienização faz com que favoreça o aparecimento de cárie, de doença periodontal, né? De doenças ali ao redor, no osso ao redor do dente. Então, essa questão da higienização e do mau posicionamento é que acaba predispondo alguns problemas. A cáries é problema de gengiva, exatamente, né? E aí começa a ter dor, né? Com certeza. Por isso que a gente até costuma falar assim, tem muito paciente que às vezes a gente recebe e ele fala assim, doutora, eu não tenho dor, eu não tô sentindo nada, eu preciso tirar hoje? Eu costumo falar pro paciente, hoje, se você não tá sentindo nada, você não precisa tirar. Sim. Mas, muitas vezes nessa posição, ou com essa falta de espaço para higienização, ou nessa posição, às vezes, impactando com algum dente vizinho, é questão de tempo para esse problema surgir. Sim, é verdade. Né? Então, eu acho que uma coisa importante, principalmente na cirurgia, o paciente tem que estar ciente das opções que ele tem, né? Sim. Então, eu costumo falar, eu nunca dou uma ordem, digamos assim, porque o paciente deve fazer. Mas eu acho que é importante o paciente ter consciência dos riscos que pode acontecer ali com ele, né? Então, pra não falar que não foi avisado, exatamente. Né? Então, assim, um paciente que muitas vezes chega com essa pergunta, né? Eu não tô com dor, eu não sinto nada hoje, posso deixar? Pode. Mas o mais importante mantenha uma boa higienização, né? Então, esteja atento ali naquela localização, esteja atento com a higienização ali daquele dente. E se você optar por manter, sempre fazer um acompanhamento, né? De pelo menos 6 em 6 meses para descartar qualquer tipo de problema. E um outro problema, que nem você disse, de posicionamento, o paciente começa a poder ter problema na articulação, né? De abrir e fechar a boca, porque começa a dar todo esse problema também, O que acontece muito às vezes o paciente, ele, por exemplo, tinha um inferior que deu dor, ele tira só o inferior. Isso acontece muito frequente, né? E aí ele mantém o superior fica ali, ele realmente não dá problema por muito tempo. Sim. Mas aí ele começa a extruir, que é o que a gente chama, é sair da posição correta, né? Nascer. Assim, e aí ele começa a causar um contato prematuro. Descer, gente. O dente começa a descer. Ele não tem aonde encostar. Então tem o de baixo, tiro de baixo. Aí ele não tem onde encostar, ele desce, né? Exatamente. E aí atrapalha. Exatamente. Tem esse contato prematuro. Sim. E aí o paciente começa a ter dor, porque esse dente ali tá batendo numa posição inadequada. Então não é só, assim, acaba não sendo só um problema de cárie, um problema de gengiva, mas também um problema articular. Muda todo, né? Porque é um sistema que tem que estar tudo certinho, alinhado. Todos os dentes
dentes têm uma posição, né, Todos. correta, tem uma altura correta. Então, qualquer tipo de desequilíbrio ali na oclusão, que a gente Sim, chama, né, na mordida. vai gerar uma dor, vai gerar ali algum desequilíbrio. E eu acho que ainda existem muitos mitos. As pessoas têm muitas dúvidas. Sim. Quais são as dúvidas que chegam mais frequentes sobre extração de cílio? Para você, o paciente chega assim, qual é a dúvida que os pacientes mais têm para a gente esclarecer? Porque pode Sim. conectar com você que está assistindo. Com certeza. Uma das dúvidas mais frequentes que a gente ouve assim, quase todo dia. Ai, doutora, me falaram que meu dente tá perto do nervo. Isso. Eu tiro ou não? Sim. Ou não vou tirar porque tá perto do nervo. Sim. Isso é uma coisa assim que é até engraçado, porque eu como bucomaxilo, né, como a gente só faz siso o dia inteiro, Sim. todos os dentes estão perto do nervo, né? Sim. Todo mundo tem o dente do siso numa localização que tá próxima do nervo. A questão às vezes um paciente tem o dente em contato com o nervo, Sim. outro não. Às vezes o nervo tá um pouco mais afastado. Então, a questão do nervo aí é que o nervo, ele é um nervo sensitivo, né? O nervo que passa nessa localização, o nervo alveolar inferior, que ele é um nervo sensitivo. Então, aquela questão que o pessoal fala, minha boca vai ficar torta, eu vou ficar com paralisia. Todo mundo tem essa dúvida, paralisia. Eu vou ficar com o sorriso torto, eu vou parar de sentir gosto. Não. Como ele é um nervo de sensibilidade, você pode ter uma discreta alteração, mas é sensibilidade. E por um tempo também. E por um tempo, normalmente. E outra coisa, geralmente a pessoa fala, mas eu não vou sentir nada. Até uma paciente recente falou assim, meu marido vai me dar um beijo, eu não vou sentir? Não. Na verdade, você vai sentir. A sensibilidade aí, no caso, é a tátil leve. Isso, né? Aquela sensibilidade de toque leve. Então, vou passar um batom. Pode ser que a sensibilidade fique um pouquinho diferente. Mas sente. Ou vou passar uma lâmina de barbear. Pode sentir um pouquinho diferente. Sim. Mas assim, isso vai voltando, porque o nervo é algo muito sensível, né? Muito sensível. O nervo, você chegou perto, às vezes nem tocou nele, ele sente uma sensibilidade. Mas existem laser, nós usamos de laser terapia para ajudar a estimular, voltar. E também tem medicamentos, Complexo né? vitamínico. Complexo vitamínico. Aí nós temos vários que ajudam muito, né? Citoneurin, o Etna, várias que o mais importante, né? A questão da idade. Paciente que tem um dente próximo ao nervo, que opta por não tirar por conta disso, mas que sabe que pode vir a dar problema, precisa saber também que conforme o tempo vai passando, cada vez mais depois dos 30, 35 anos, é pior. A chance dessa parestesia, dessa sensibilidade diminuída ser permanente é maior. É bem maior. Então, às vezes, eu tenho muito paciente que chega pra gente... Hoje mesmo a gente fez um paciente de 37 anos. Nossa. E que tava super próximo do nervo, né? E aí a gente orienta, sempre a gente passa ali uns 40 minutos com o paciente antes explicando todas as possibilidades, né? Tudo que pode acontecer. E aí ele falou, nossa, mas ninguém me falou isso antes. Olha. Então, acho que é importante, né, entender isso. Se ele soubesse também. isso antes, quando tivesse 25, 28. Assim, eu espero que realmente ele não tenha parestesia, né? Sim. Mas se acontece depois dos 35, a chance é de ficar um pouco maior do que um paciente bem mais novo. Então, às vezes, eu tenho um dente que tá inclinado. Sim. Que tá fora de posição, que não tá conseguindo higienizar bem e tá perto do nervo, já tira mais cedo. Claro, né? Porque às se vezes... livra do problema, né? Se livra do problema, exatamente. Porque ficar adiando é que a gente gosta, né? De protelar. Como gosta. Como gosta. Então, eu queria, assim, uma parte também que eu escuto muito no consultório, as pessoas têm muito medo de dor. Ninguém gosta de sentir dor. Eu não gosto, ninguém quer. E assim, em relação à dor, do antes, né, do cirúrgico e do pós. Fala um pouquinho, desmistifica isso para eles entenderem melhor. É engraçado que muitos pacientes que a gente faz a cirurgia, às vezes eles falam assim, nossa, se eu soubesse que não doía assim, eu teria feito muito antes. Isso. Aquela coisa que tinha antigamente, né, que às vezes a anestesia não pegava, que não era muito dolorido, que era traumático, isso caiu um pouco por terra, né? Sim. Hoje em dia a gente já tem anestésicos bem mais potentes, hoje em dia a gente tem ali técnicas de sedação que faz com que a ansiedade diminua. Isso é muito importante, você faz sempre, né? Ela sempre pergunta, gente, se o paciente tá nervoso, tem remedinho pra tomar, relaxa, né? Porque a questão da ansiedade, pra gente que faz cirurgia, ela é muito determinante da qualidade da cirurgia. Verdade. Né? A ansiedade, um paciente ansioso que tá ali mais ansioso do que o habitual, né? Ele é um paciente que sente mais dor.
É um paciente que a anestesia não pega bem, é um paciente que não abre bem a boca, Sim. que tá com uma rigidez muscular absurda, que tudo dificulta nesse paciente, porque tá né? liberando cortisol ali, Totalmente, então não totalmente. relaxa, né? E assim, ele não relaxa e assim, ele se torna menos, como diz quando a pessoa aguenta? O limiar de dor tem um fica, limiar, fica isso. menor, Ele ela fica suporta mais menos. irritada, ela fica ansiosa, Exatamente. a ansiedade é E aí péssima. tudo tira ele ali, ele Do passa foco. mal, às vezes cai a pressão, às Então, vezes às tá vezes é até tremendo. interessante, né, Então, doutora? eu brinco que assim, se eu puder ver todos os pacientes, eu acho que a Daquela sedação relaxada e fica tranquila, até você pra operar. Pra gente melhor, é maravilhoso né? também, sangra menos, abre bem a boca, então essa questão de... Eu acho muito engraçado quando o paciente já chega pra gente e fala assim, eu quero fazer o meu no hospital, né, porque não quer ver. Sim. E muitas vezes a gente tem muitas opções, né, hoje a gente tem a sedação por via oral, que é um comprimidinho, óxido em 20 nitroso. minutos faz óxido nitroso, que é um gás, você É um respira gás. e acaba, você nem sente nada. Hoje a gente tem a injetável, a gente trabalha muito com anestesistas, tem inclusive uma equipe que trabalha com a gente, que o paciente que tem muito medo, muito ansioso, né? Ou, por exemplo, adolescentes. Sim. Adolescentes, geralmente, eles são menos, né? Eles aguentam menos ali aquela questão do estresse. A gente faz a injetável e é em consultório, com toda a monitorização de sinais vitais. O anestesista vem, ele mesmo que faz essa sedação e acompanha o paciente durante o procedimento. Né? Então, assim... Tudo hoje é tão seguro, né? Então não tem por que a cirurgia de siso é sem dor nenhuma, né? Os anestésicos que tem hoje em dia não sente nada. Lógico, a pessoa, se ela está consciente, vai sentir mexer. Porque tá vivo, né? Mas não sente dor, sente mexer. E vai sentir anestesia, né? Anestesia, aplicada picadinha, mas não é dor. E depois também não, né, doutora? Depois não. Assim, hoje em dia, a cirurgia do siso, na verdade, ela é uma cirurgia chata, né? Porque ela pode sim causar dor no pós-operatório. Então, hoje, como que eu costumo trabalhar, né? Sim. Eu sempre explico pro paciente que do primeiro ao terceiro dia é onde ele vai ter dor. Então, sim, pode ter pode fazer o quê? Fez uma cirurgia, né? Mas o que a gente fala, ele vai ter dor. E aí, o que a gente faz? A gente passa a medicação. Se ele respeitar a medicação e os cuidados, é super controlável. É verdade. Mas isso também depende do cuidado dele e do quanto ele segue a orientação, né? Então, hoje eu gosto muito de trabalhar com anti-inflamatório, com remédio para dor e até, às vezes, algum remédio para dor um pouco mais intenso. E o paciente já vai para casa com todas essas medicações. Já que você falou isso dos cuidados, né? Fala um pouquinho pra gente quais são os cuidados pré e pós-operatórios importantes para a cirurgia ser mais tranquila, sem dor. Quais são os principais cuidados? Assim, pro pré-operatório, né, eu costumo dizer que é sempre bom o paciente ter uma boa noite de sono no dia anterior, né, se alimentar direitinho. Então, mesmo se for sedado, com sedação injetável já é jejum, né? Mas fazendo por via oral ou sem sedação, mesmo só com anestesia local, é importante estar bem alimentado, com roupas confortáveis para a hora da cirurgia. Eu costumo pedir para ele evitar tomar muita água antes da cirurgia, porque às vezes durante a cirurgia quer ir no banheiro, dá enjoo, enfim. Então eu sempre peço para evitar um pouquinho, comer alimentos leves, né? Sim. Eu peço também para evitar bebida alcoólica, então quem costuma beber, né? Evitar uma baladinha, alguma coisa no dia anterior, porque pode cair um pouquinho a pressão. E pro pré-operatório, basicamente é isso, né? Tomar as medicações que a gente passa já pro pré-operatório. E é isso. Pro pós, que aí os cuidados são um pouco mais delicados, né? A alimentação no pós-operatório, ela fica mais restrita. Então, no pós-operatório, o paciente vai ficar ali uns 2 dias só com alimentos mais líquidos e frios, né? Sim. Então, sempre preparar um sorvete, um açaí. Já deixar tudo comprado, não tem que sair de última hora, deixa né? tudo já organizadinho. E importante fazer o gelo, né? Que às vezes o paciente negligencia muito o gelo, mas verdade, o gelo é um santo anti-inflamatório. É verdade, natural. Então é muito bom, natural ainda. E muito importante também conseguir avisar na empresa, né? Então, vai fazer um siso, avisa já no seu trabalho, porque você vai pegar um atestado, se você puder ficar em casa, pelo menos 1, 2 dias. Verdade. Porque a cirurgia do siso, o único inconveniente que a gente ainda não consegue zerar, né? Hoje em dia, a dor a gente zera com medicação, a ansiedade a gente zera com sedação. Mas a única coisa que a gente hoje ainda não consegue é o inchaço. Então, tem pessoas inchaço, que incham mais. tem pessoas mas que melhor, realmente... ainda consegue muito com os medicamentos medicações. pré-operatórios, A gente né? diminui muito, mas ainda é bom estar preparado, E tem né? pessoas que incham mais, não tem jeito. E às vezes pode ficar até um pouquinho amarelado, né? Então, assim, eu sempre costumo perguntar, inclusive, se o paciente chega para fazer o siso, se ele tem um casamento, uma reunião importante, uma entrevista de trabalho. Porque
esses compromissos, né? Às vezes pode ser que seja indicado você fazer a cirurgia após, calcular esses dias. Assim, tem pessoas que não vão inchar nada e tem outras que vão inchar. A drenagem linfática, a retenção de líquido na face, ela é muito grande, porque a drenagem ela não é igual do corpo, né? Os linfonodos são menores, tem os filtrinhos aqui, são menorzinhos, então tem toda essa... Tanto é que nós acordamos mais inchadinhos já. E a cirurgia, gente, é um trauma, né, doutora? Não deixa de ser um trauma. Ocorre um trauma, ocorre um processo inflamatório, né? Sim. Então, a pessoa tem que contar, por mais que a gente dê medicamento, tem que contar com isso, Tem que contar com isso. Tem o medicamento, tem laser. Hoje melhorou muito. Eu lembro quando eu fiz a extração do meu siso, foi com cinzel e martelo, era batendo. Nossa, eu fiquei desse tamanho, não abria... Nossa! Eu fiquei assim uma semana sem sair de casa. Agora não é, né? Nossa, eu vejo os pacientes que você opera, assim, nem parece que foi cirurgia. Eles, assim, é muito variável, né? É muito tranquilo. Geralmente o que a gente fala é assim, pacientes mais velhos, então, por exemplo, se a gente vai fazer aquelas extrações múltiplas em mais idosos, esses a gente já sabe que vai ficar roxo. Porque a pele já é uma pelezinha mais senil, uma pele mais fininha. Mas se for um paciente mais jovem, tipo, entre 17 e 25 anos, que é a melhor idade pra operar, né? Esse é maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, é uma idade incrível pra fazer. É porque a recuperação é boa, incha pouco, sangra menos, se recupera mais rápido, reclama menos de dor. Eles já voltam rapidinho pra escola, já voltam rapidinho, né? É outra coisa. É outra coisa. E já que você falou disso, então vamos falar da importância de ir ao dentista e de ter o diagnóstico precoce, né? Da prevenção. E não esperar ter o siso com cárie, com dor e com um monte de problema. O que é mais importante, da prevenção. Com certeza. O mais importante é assim, geralmente o paciente espera ter dor para procurar, né? E uma coisa que acho que falta orientação nos pacientes é, gente, a dor já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Verdade. Né? Sempre. Então, se a dor apareceu, é porque você já perdeu ali o timing de conseguir prevenir um problema. Então, o problema já surgiu. Verdade. Né? Então, é a mesma coisa que eu falo assim, eu vou tomar, sei lá, uma vitamina só quando eu estiver totalmente desnutrido. Exatamente. Eu vou cortar o cabelo só quando eu estiver com o cabelo caindo. Sei lá, né? Coisas básicas. Coisas básicas. Então, a dor, se a gente esperar, vou esperar ter dor pra fazer alguma coisa, você já deixou que o problema se instale. Quando deu a dor, já está com problema. Já tá com problema. Então, o siso, ele é a prova viva disso, né? Verdade. A nossa boca, a cavidade bucal, no geral, ela é uma cavidade que está 100% do tempo exposta à sujeira, à contaminação, né? Enfim, às nossas questões imunológicas. Sim. Então, se você é um paciente que não tem o hábito de acompanhar e já começou a ter dor, a chance de já ter um problema instalado, que vai ali complicar a situação da cirurgia é muito maior. Então, já procura, faz né, as avaliações. Eu nunca fui no dentista, nunca vi sobre o meu siso. Bom, então... Vamos dar uma olhada, né? Sim. É tão fácil hoje. Hoje você pede por WhatsApp simples, né? Um pedido de radiografia. Aí você faz uma radiografia, pelo menos pra você saber. Eu tenho siso, não tenho siso? Como é que tá o siso? Tem indicação, não tem indicação? Então, é muito engraçado. Eu tenho várias amigas que, quando eu posto falando sobre siso, né? Sim. Elas me mandam, eu nunca nem sei se eu tenho siso. E aí, a gente manda por WhatsApp hoje um pedido, né? Então, tranquilo. Sim. Você faz, em 5 minutos, é ordem de chegada na clínica de radiologia. Sim, né? E eles já mandam a radiografia direto pra nós. Hoje digital. Já olha, já vê se tem que extrair ou não, já tem o diagnóstico. Aí, você consegue pelo menos uma orientação, né? Mas eu morro de medo. Tudo bem, mas uma avaliação não dói, né? É verdade. Faz uma avaliação, pelo menos pra você saber. E aí já fica sabendo a situação, E depois, aí depois você decide, deixa o problema pro futuro, né? É verdade. Tem algum caso interessante, assim, de algum paciente, algum caso que você possa contar, assim, que aconteceu? Olha, recentemente a gente teve o caso de uma paciente que procurou a gente porque ela tinha tentado fazer a extração do dente, né, num consultório odontológico, numa rede, se não me engano. E, segundo ela, a cirurgia foi muito traumática, né? A pessoa fez ali umas 3, 4 horas, não conseguiu tirar um pedaço do dente, né? E, a princípio, não tinha falado pra ela que não tinha tirado o dente todo, enfim. E aí, ela ficou super preocupada, né? Sem entender exatamente. E aí, eu achei que foi um caso... Foi recente, inclusive. Que aí ela chegou pra gente já super traumatizada, né? Super assustada, morrendo de dor, uma situação já super delicada. E aí... Só porque não foi avisado. Né? E aí foi uma questão interessante porque a gente para refletir o quanto muitas vezes alguns problemas
podem ser evitados, né? Verdade. E quando a gente tem um problema, como que a gente tem que lidar na frente daquele problema, Verdade. né? Então, eu acho que um aprendizado que recentemente eu peguei pra mim, né? Acho que quando a gente tem algum problema, alguma complicação na nossa carreira profissional como dentista, ou seja lá no que for, eu acho que a principal atitude que a gente tem que ter é realmente de saber assumir o nosso Responsabilidade, responsabilidade, né? e se dispor a ajudar, a trabalhar. Eu acho que, sei lá, eu não me sinto capaz de tirar essa raiz. Bom, então encontra alguém que encaminha, Verdade. com um Avisa, colega, né? avisa, ou, eu até acho que eu sou capaz, mas o paciente já tá perdendo a confiança em mim. Sim. Bom, orienta ele, então chama alguém pra fazer com você, né? É verdade. Mas esse foi um caso bem interessante, porque eu falei, poxa, como às vezes a gente se coloca em situações chatas, né? Por, às vezes, ter medo de assumir algum problema, alguma responsabilidade. E pode acontecer com todo mundo, isso acontece com quem faz. Com qualquer um. Mas ter a dignidade de falar, Com né, certeza. pras pessoas. Porque problema vai vir, não tem jeito, né? Só acontece com quem faz, né? Em qualquer área, seja você dentista, médico, engenheiro, advogado, vai ter algum momento na sua carreira que você vai se deparar com problemas, né? Isso pra mim é uma batalha diária. Nossa. Porque, nossa, eu acabo comigo mesma quando eu tenho algum problema, sabe? Eu fico, nossa, super chateada e acontece, mas a gente fica mal, né? Mas acontece, não tem jeito. Mas eu acho que o mais importante é isso, é a gente saber que os problemas vão aparecer e que se a gente assumir nossa responsabilidade, saber orientar pra pelo menos resolver ali pro paciente, ou pelo menos orientar quem pode resolver, né? A coisa já ajuda bastante. É verdade. E isso entra em outra questão, né? Do porquê que muitas pessoas perguntam, só bucomaxilo pode tirar siso, então? Né? Porque a gente sempre fala, procura um especialista. Sim. E, na verdade, eu acho que não. Assim, a gente aprende na odontologia, né? Na faculdade, todo mundo aprende a extrair dente, né? Mas o mais importante, eu acho que cabe aos próprios profissionais saberem o seu limite, sabe? Exatamente. Eu vejo muito que, como todo mundo faz cirurgia, todo mundo se sente à vontade de fazer qualquer dente, né? Às vezes pra não perder o paciente, às vezes pra não... E tem essa questão, né? Eu, por exemplo, eu não faço um canal desde que eu saí da faculdade. Sim. E aí, se eu parar pra fazer, pode ser até que eu consiga fazer, mas eu sei que alguns problemas podem, né? Então, eu acho que o mais importante é... reconhecer os seus limites, Reconhecer os limites, exatamente. Eu brinco assim, que eu tenho um lema, assim, que eu levo comigo, que a gente tem que fazer o que a gente sabe. Se der ruim, a gente sabe consertar. Exatamente. Então, tipo assim, eu vou fazer um siso. Quebrou, aconteceu um trauma, não sei o quê. Eu sei como agir, eu tenho essa maturidade ali, eu tenho essa técnica, eu tenho esse conhecimento, então eu faço. Exatamente. Agora, eu não tenho, então não é vergonha nenhum de dizer, olha, eu mesma te chamo quantas vezes, né? Muito. Tipo, Amanda, vem aqui, me ajuda, esse caso aqui. Por quê? Porque é a tua especialidade. E é tão bom, né, ter pessoas para contar. A gente não consegue fazer tudo com excelência. Eu acho que o que a gente se dispõe tem que ser com excelência, né? O máximo que a gente pode. Vamos errar? Vamos, mas a gente vai tentar o melhor, saber que a gente estudou pra isso, né? Sim, e ter parceiros, né? Porque ter parceiros. Até tudo bem, às vezes, eu vou não me arriscar tem como. pouquinho aqui. Mas se você precisar ali pedir um socorro, exatamente, é importantíssimo. Hoje em dia a gente vê que tem os profissionais, né? Não sei se em todas as áreas, mas a gente vê muito na odontologia. É muito fácil dos profissionais, às vezes, julgar a conduta do outro. Exatamente. Né? Às vezes, na odontologia tem muito, né? Um dentista falando malzinho do outro, né? Pra quê, né? E hoje a gente vê que, às vezes, é muito melhor você ter parceiros que você possa pedir uma ajuda, que não vão ali ficar, né, julgando sua conduta, ou julgando... que vão tá ali pra te ajudar. Abraçar, Então, hoje aqui em São Paulo, a gente procura muito parcerias como a nossa. Sim. A gente entra em contato com os consultórios, com outros dentistas, né? Para oferecer essa parceria, porque, na verdade, a gente vê que hoje as pessoas se especializaram, mas tem-se muito medo de perder o paciente. É verdade, né? É verdade. Então, a pessoa tem ali a sua própria especialização. Então, por exemplo, eu sou em cirurgia, mas na hora de encaminhar tem um receio, bloqueio, né? Porque, e se eu perder esse paciente for pra lá e não voltar mais? Não, isso... Então, por isso que eu acho que também é importante ter os seus parceiros que você confie, né? Claro, você sabe que você vai encaminhar esse paciente vai estar em boas mãos. E se o paciente gostar mais de você e quiser também, ok, o sol nasceu pra todos. Olha...
Eu acho que é isso, acho que a gente falou bastante, né? Explicou bem, assim, do siso. Tem mais alguma coisa que você lembra que a gente não tenha falado? É basicamente De alguma isso. complicação que pode... Tem algumas complicações, tipo dentes que têm que ser extraídos e não são extraídos e ficam lá. Tipo aqueles que não nascem, que ficam impactados. Pode dar algum problema? O maior problema que a gente vê que aparece, né? Que aparecia muito quando eu tava na residência, Sim. é a questão de abscessos, né? Então... Abscessos são aquelas bolas de pus, né? Que dão. Ele acontece muitas vezes por um siso ali que fica parcialmente nascido, né? Às Então, vezes ele fica só ali um pouquinho, ele sai. Isso, uma parte fica ali exposto na cavidade bucal e o resto fica ali envolto pela gengiva, né? E aí o que acontece? Tudo que o paciente come fica ali acumulado. Ele não consegue higienizar, obviamente, né? Sim. E aí esse acúmulo de alimento ali, com aquela proliferação de bactéria, né? A gente vê muito no inverno, principalmente. Sim. Quando cai a temperatura, o hospital lotava, bombava de abscesso. Porque aí aquela imunidade do paciente dá uma caída, ele às vezes pega um resfriadinho, uma gripinha, alguma coisa que cai essa imunidade. E aí ele aparece com aquele abscesso, né? O abscesso é um quadro gravíssimo, né? Um quadro que pode evoluir para uma coisa porque o bastante pus, complicada. a bactéria, ela vai... Tá tudo ligado, né, gente? Aí pode ir pro sangue, pra corrente sanguínea. Pode tanto e aí pro tem sangue, outros quanto problemas. muitas vezes obstruir via aérea, né? Isso. Então, quando a gente vê aqueles aumentos de volume, aqueles inchaços bem grandes, né? Onde o paciente tem dificuldade para engolir, tem febre, tem dor intensa. Por isso não deixar chegar nesse ponto, né? Pois é. Fez lá os 21 anos, já faz uma radiografia panorâmica, procura o dentista, fala pro dentista, se o dentista não falou, fala pro seu dentista, olha, eu gostaria de saber como tá o meu siso, o que você acha, a gente vai acompanhando, ou já tá na hora, anda como profissional, né, doutora? Não, pra saber a hora de extrair, se tem que extrair, tem gente que também não tem que extrair. Sim. E tem muita gente que, assim, evita procurar saber porque tem medo, né? Não precisa, é a mesma coisa, eu não vou entrar na minha conta bancária que é pra não ver. Isso a gente faz. O problema vai vir. Uma hora vai bater na porta, não tem jeito. Então, não adianta ficar protelando, né? Postergando, procrastinando, porque... Eu acho, assim, que ficou tudo muito claro, sabe? Bem tranquilo, desmistificou aquela coisa pesada de, eu vou morrer, eu vou sentir dor. Não, é tipo tranquilo, a prevenção é a melhor coisa mesmo, em todas as áreas da saúde. E hoje tá muito tranquilo, com profissionais competentes, especializados. A doutora Amanda estudou numa universidade aí, que é uma universidade que apoia muito essa parte científica, né? Sim, bastante. Que é Unicamp. Na Unicamp, apoia muito. Então, é tudo com estudando muito, né? Sim. Com base científica. A gente trabalha muito na questão de prevenção de saúde. Prevenção, né? De saúde, então... né? E a base dela é essa. Então, assim, é procurar profissionais corretos, né? Profissionais sérios que fazem com amor, mas com técnica, né? Com muito estudo. E eu acho que é isso. Daí não tem erro, né? E encarar o problema. Sim. E tem muitos casos que, às vezes, o paciente não tem indicação, né? Que a gente até opta vai olhar e vai falar, ninguém manter, vai querer. Sim. Tem uma clínica que eu atendo de convênio, que lá o fluxo é imenso, né? Muito convênio odontológico. E os pacientes, muitos deles, eu nem conheço, né? Eles chegam no primeiro atendimento pra mim, no dia da própria cirurgia. E às vezes eles chegam pra tirar o siso e não precisa. Não precisa. Né? Acontece várias vezes. Tem gente que tem E aí espaço. tem várias vezes que a gente fala, você pode tirar hoje, podemos tirar pra prevenir, né? Pra prevenir problema de higienização e tal, mas no seu caso, o dente tá bem posicionado, ele já nasceu, ele é possível de ser bem higienizado. E tem vários casos que a gente mantém, né? Então, nada melhor do que você manter seu dente de uma forma consciente, mas quem vai saber isso é o profissional, né? Que vai falar. Exatamente. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Uma mensagem, assim, para as pessoas? Algo que você queria dizer? Acho que é isso, não postergar, né? A nossa saúde em primeiro lugar, acima de tudo. Cuidar de si mesmo, cuidar de nós mesmos não tem preço, né? A nossa saúde não tem preço, então... Trabalho, lazer, nossa vida, tudo isso não existe se não for associado à saúde, né? Se a gente não estiver bem. Então, tudo que tem a ver com a nossa saúde, eu acho que tem que ser em primeiro lugar. A gente acaba deixando pra lá no dia a dia. Esperando ter a dor. Esperando ter a dor, exatamente. Então, acho que pra paciente, o mais importante é isso,
né? É, Pra cirurgião dentista, eu acho que o mais importante é a gente se sentir seguro pra tudo que a gente vai fazer. verdade. Então, se você gosta de cirurgia, se você quer fazer a cirurgia, né? Quer trabalhar nessa parte, o mais importante é você se especializar e realmente buscar ali o conhecimento necessário para fazer Verdade. aquilo em todas as áreas, né? Sim, Harmonização, que é hoje seu forte, né? sim. Tem que ter um know-how, tem que ter ali um Tem. conhecimento mais Muito aprofundado, estudo, né? muito estudo. Então, não é simplesmente, vou sair fazendo siso e vou ver no que dá, né? Não, de jeito Porque nenhum. quem sofre é você como profissional, que muitas Sim. vezes tá colocando ali sua ética, né, profissional em jogo, e o paciente Hoje que tá você trabalha com confiando. mentoria? Você dá Hoje a mentoria gente- para alguns profissionais Hoje que a gente estão tá com essa trabalhando... insegurança? Sim. Hoje a gente tá trabalhando, a gente tem um aperfeiçoamento, né, em cirurgia oral. Que legal. E nesse aperfeiçoamento que a gente trabalha como professor, ele é focado nessa parte de terceiros molares inclusos, de Sim. dentes inclusos, tracionamento, Que legal. cirurgias orais como um todo, né? E aí é focado principalmente para cirurgiões dentistas já formados. E aí é duração de 4 meses, então é um curso rápido, mas é semanal, né? E aí é focado exatamente nessa parte. Porque a gente vê um déficit ali, principalmente hoje em dia, pós-pandemia, né? Acho que a formação como um todo Verdade. sofreu ali E assim, é a prática, né, doutora? Não É a adianta. prática. Por mais que nós temos teoria, é a Sim. prática. A gente se sente insegura. A gente só pega confiança fazendo. fazendo. E nada como ter uma mentoria, ter Sim. essa pós-graduação. A gente tem que fazer, né? Quando Tem a que se gente aperfeiçoar. gosta, Quando você senão vai não se dá. submeter a fazer alguma coisa, Exatamente. né? Eu acho que Fazer com excelência. fazer com excelência, Fazer exatamente. com a Porque máxima excelência. a gente tá cuidando de pessoas, De né? pessoas. Então, É o que eu falo. Cada um que senta na tua cadeira tem que cuidar como se fosse tua tem como- mãe. Exatamente. Né? Eu falo, se Exatamente. minha mãe tivesse aqui como eu queria, e aí a gente se aperfeiçoa, a gente faz da melhor forma, né? Hoje a gente tem um curso para ajudar alunos que querem fazer residência em buco. Ai, né? que legal. Que querem seguir essa Eu área. vejo, ajuda bastante. E sim, e aí. Porque não é curso uma área fácil, não, né? Pra entrar, é não. bem difícil. Assim, hoje na Buco a gente tem 2 caminhos, né? Você pode fazer tanto especialização quanto a residência. Mas a residência vai ser o que você vai viver o dia a dia dentro do hospital, realmente. Sim. E no programa que a gente tem, o Max Focus, né? A gente criou, eu e meu esposo, esse ano, né? É um programa online, mas que a gente tem mentorias semanais. Que legal. Nesse programa, a gente tem trazido também essa consciência para os alunos, né? Porque muitos deles querem fazer buco, então eles já atuam nessa parte de cirurgia oral, já trabalham em consultórios muitas vezes fazendo cirurgia oral, Sim. mas muitos deles às vezes não têm essa consciência de todas as complicações que podem acontecer. Ah, sim, né? entendo. E aí muitos deles, quando a gente está dando a aula de cirurgia oral menor, de abscesso, de Sim. infecção, de trauma, muitos deles vão tomando essa consciência de, gente, isso pode acontecer na minha Olha, prática, que legal. prática clínica hoje, né? Muito interessante. E é engraçado, porque o dentista que sai da faculdade ali, né? Recém-formado, ele não tem essa consciência. Ele Não, acha não que tem. fazer o siso ali, qual é a É. pior complicação? Não tirar o dente. Uhum. Mas na verdade não, né? É. Então, eu acho que por isso que é mais o recado maior, Nossa, né? que legal esse trabalho. É, Muito legal. trazer essa Parabéns. consciência. Muito legal. E aí tá no link da sua. Tá no Instagram, a gente Tá no tem no Instagram. Instagram, tanto do Max Focus, que é esse pra quem quer fazer Que residência, legal. quanto do aperfeiçoamento de cirurgia oral menor, né? E até para os pacientes também que têm interesse em saber mais, né? Em tirar dúvidas, Sim, enfim, a gente sim. tá sempre à disposição. Que Por lá. legal. No seu Instagram também. No que a meu gente também, pode tirar Prazer dúvida. por lá, é sim. isso. Eu queria te agradecer, eu achei que foi muito gostoso, um papo leve, que é algo cirurgia, todo mundo tem medo, Sim. mas foi tão gostoso com uma doutora tão linda, tão leve, né, duas, gente? E eu queria te agradecer muito de você estar aqui, de estar compartilhando o teu conhecimento, Imagina, e que você continue sempre, que a sua caminhada é linda, e que eu posso dizer que é um propósito de Deus, sim, na tua vida. E Amém. que foi lá no começo, e olha aí, e que venham, assim, muitos frutos e que possam ser transformadas muitas vidas. Amém. Assim Parabéns. seja. Muito obrigada pelo convite de Obrigada sempre. a você. E, gente, e até o próximo.